Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colecionadores de cédulas e moedas também do mundo, principalmente aqui no Brasil, né, onde nós temos bastante colecionadores. Eu recebi esses dias algumas cédulas para ser avaliada, né? São cédulas aí do Cruzado e do Cruzeiro, todas cédulas que circularam de 1984 até 1988. Então, a pessoa que guardou essas cédulas, com certeza foi por volta dessa época aí, porque é muita coincidência todas serem da mesma época, vindo da mesma pessoa que guardou, né? Legal. Eu tô aqui com o catálogo de cédulas de 1883 até 2019. As cotações estão em cada cédula aqui. E já temos, a cada 2 anos, se eu não me engano, esse catálogo ele é lançado. Então nós já temos a versão de 2021, 2023, esse ano provavelmente sai de 2025. Apesar dessa diferença na época, né? Os valores das cédulas que eu vou mostrar para vocês aqui não vai ser muito diferente do que nós temos hoje, talvez aí uns 30%. É claro que há casos de cédulas que até então eram baratas e do nada eles reavaliarem essa cédula aí, estourar. Uma cédula que vai se tornar muito buscada, né? Então vamos avaliar juntos aqui. Eu já organizei por ordem cronológica para vocês saberem como é que se analisa cédulas também, tá? Então nós temos aqui a cédula de 1000 cruzados, tá? Essa cédula, ela é de 1988. Então é uma cédula que já tem aí uns 25 anos, né? 98, 2008, 2018, tem mais, né? Tem 36 anos aí, praticamente, essa cédula aqui que foi lançada. E eu me lembro que eu era criança, a minha mãe me deu uma cédula dessa para comprar um gás, né? E eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, e eu me confundi porque a pessoa pediu o nome da rua e eu confundi, né? Minha mãe teve que ir lá comigo na venda para poder trocar o gás, né? Aliás, para poder falar o endereço certo. Bom, essa cédula, ela né, a identificação dela aqui no catálogo é C194 asterisco. E vamos falar um pouco sobre o estado, né? O estado de conservação das cédulas. Essa cédula aqui, ela está abaixo de MBC, tá? É uma cédula considerada BT, né? Pelo estado de conservação dela. Você vê aqui que ela foi muito circulada, já foi dobrada. Ela está inteira, tá? Caso tivesse faltando um pedaço aqui, era uma cédula considerada irregular. Apesar dessas classificações que eu falei, né? Irregular, BC, MBC, BC é bem conservado e MBC é muito bem conservado. Na numismática, é considerado as três qualidades maiores da cédula, né? Que são cédulas muito boas, né? De muito bem conservado para cima. Então, as três classificações consideradas pelos colecionadores por ordem de qualidade: MBC, soberba e flor de estampa, tá? A MBC é muito bem conservada, como eu disse. Seria uma cédula dessa um pouco acima, um pouco mais conservada do que essa. Soberba é uma cédula que tem apenas um pequeno defeito, talvez uma dobra, uma manchinha, tá? Então, a cédula soberba é quase uma cédula perfeita. A cédula flor de estampa é uma cédula perfeita, vamos dizer assim. Muita gente fala assim: flor de estampa não pode ter sido tocada pelas mãos humanas, né? Não vejo necessidade disso daí, porque ninguém garante que uma cédula perfeita foi tocada pela mão humana, desde que a pessoa não esteja com a mão suja, com a mão suada, né? Então, se a gente analisar uma cédula perfeita, que você olha assim, você não vê nenhum defeito,
Alguém pode ter tocado a cédula, não tem problema, é considerado uma cédula flor de estampa, tá? A garantia de uma cédula que nunca foi tocada por um ser humano, não 100%, mas uma que beira isso são as cédulas que chegam, né, em pacotes e com lacre do banco, né? Aí com certeza, pelo menos as cédulas do meio, né? Talvez não a de baixo e a de cima, são cédulas flor de estampa. Bom, essa cédula, como eu disse, é a classificação C194, tá? Então aqui no catálogo, por que eu digo isso, né? Porque eu já tinha identificado essa cédula. Se você olhar bem, é uma cédula que começa com a letra A e tem os 4 primeiros números ali, 5647. São esses dígitos que nós consideramos para analisar a cédula, tá? A última letra, muitas vezes, ela é importante também. Então, a primeira e a última letra, nesse caso, é uma cédula AA, e os 4 primeiros números, que é 5647. Se você olhar aqui no catálogo, deixa eu ver se ele vai dar o foco aqui, tá? É uma cédula que se enquadra aqui nesse caso, ó, de 1988. A numeração está entre esse intervalo aqui, né? Então, ó, o Banco do Brasil, por causa da moeda, aliás, né, fabricou essa cédula nessa sequência que foi assinado por esses diretores aqui do Banco do Brasil. Quando muda o diretor, né, eles avisam, né, aqui eles colocam uma nova linha para uma nova cédula. O próximo número provavelmente começa após o término dessa sequência aqui. Tá, é uma cédula que, se tivesse no estado MBC, valeria 40 centavos. Isso em 2019, talvez hoje aí uns 50 centavos. Essa cédula, então, se nós formos classificar ela, seria abaixo de 50 centavos, tá? Então não é uma cédula para coleção. Aqui nós temos o valor para soberbo e flor de estampa, valendo aqui então R$ 2. E aqui, deixa eu ver aqui melhor com vocês, R$ 7, tá? Então, flor de estampa seria uma cédula valendo R$ 7. Muita gente chega para mim, né, com uma cédula dessa daqui e se anima muito, tá? Porque é uma cédula muito antiga, a pessoa guarda há muito tempo, mas essas cédulas não precisam nem ser guardadas pelas pessoas. O próprio banco tem em seus depósitos milhões dessas cédulas arquivadas, né? Então, de vez em quando, alguém lá do banco, eu não sei como é que isso funciona, sai com esses pacotes de lá para coleção mesmo, tá? Então, é uma cédula muito comum. A segunda cédula na sequência aqui é a cédula de 100 cruzados. Segundo aqui a colinha que eu fiz do lado, é uma cédula de 1986, tá? E ela está na identificação do catálogo como T185, tá? T185, vamos ver juntos aqui. C185 está aqui, ó, tá? É o primeiro caso aqui dessa cédula, tá? Uma coisa curiosa é que essas estampas elas foram reutilizadas várias vezes, então é interessante. Essa cédula, por exemplo, se eu não me engano, ela saiu 4 vezes, tá? Como 100 cruzados, aliás, né? 100 mil cruzeiros, e essa mesma estampa ela recebeu carimbo, né? Para diminuir o valor da cédula. Isso era um problema da inflação ali da década de 80. Então, essa cédula eu classificaria ela como MBC. Ela está um pouco mais conservada. Talvez BC, tá? Por conta dessas manchas aqui. Se não fossem elas, seria uma MBC também. É uma cédula, então. Caso ela fosse MBC, ela valeria R$ 1, tá? Se ela fosse MBC. Então, nesse estado de conservação aqui, talvez uns 70 centavos. Vamos para a próxima cédula. Deixa eu ver se eu coloquei a anterior aqui de baixo. Eu nem sei onde eu coloquei a outra cédula. Ah, tá aqui, ó. Pode ser que nessa análise saia alguma coisa interessante, mesmo que as cédulas estejam bem circuladas, tá? Essa cédula de 50 cruzados, essa cédula é de 1986 também,
ela é, ca- ela é classificada como C165. Vamos dar uma olhada aqui. Provavelmente na página anterior. Tá aí, ó. Você pode ver que aqui nós temos essa mesma cédula e ela é C182, mas não é 50 cruzadas essa cédula? Será isso? Vamos verificar aqui. 50 cruzados e é sem carimbo. Então, por que eu classifiquei ela como C? Na verdade, essa cédula é 50 cruzados mesmo. É a ordem da colinha que eu fiz aqui que está errada. 50 cruzados é C182, tá? De 1986. Então está aqui, ó. C182 é a primeira classificação aqui, tá? E essa cédula, pelo número, né? Eu não falei o número anterior, né? Mas vamos falar desse número aqui. É a 1135. E pelo catálogo, se você notar bem, deixa eu verificar que eu perdi o número aqui agora, de novo, né? A 1135. E ela está dentro desse intervalo aqui. Classificação dessa cédula, pelo estado dela aqui, realmente essa daqui é uma MBC, tá? Ela foi bem circulada, mas não o suficiente para deixar ela numa qualidade igual às outras, tá? Um pouquinho melhor. Isso é sugestivo, tá? Outros colecionadores poderiam dar a classificação BC a essa cédula. Então essa cédula aqui, ela vale, no estado MBC, ela vale 40 centavos, tá? Muito barato também, né? Vamos para a próxima cédula. Agora uma cédula aí com alto valor, né? Uma cédula de 100 mil cruzeiros, porém com carimbo de 100 cruzados, é o que eu falei. Uma cédula aí na década de 80, onde para evitar os gastos com impressão, novas impressões de cédulas, eles batiam carimbo, tá? Então, era o período da inflação, né? Então, essa cédula, ela é 100 mil cruzeiros com carimbo, é C179, provavelmente na página anterior. C179, tá aqui, ó. C179, o número dela, né, vamos ver junto para vocês aí aprenderem a categorizar cédulas também, é AA5592, tá? Quando não é falado as letras no catálogo, como é o caso aqui, tá? Eu vou pegar um caso onde é falado as letras. Então, quando não é falado as letras é porque só teve a série AA mesmo, tá? A classificação dessa cédula, eu diria que seria BC também, tá? Foi muito circulada, tá muito desgastada aqui, ó, tá? Então é uma cédula BC. Caso fosse MBC, né, nós teríamos o valor aí de R$ 3. Olha só, uma cédula que, infelizmente, desgastaram muito ela, né? Rodou muito. E eu daria aí uns R$ 2 por ela ser MBC, tá? Próxima cédula, agora sim, uma cédula aí de 50 mil cruzeiros com carimbo de 50 cruzados. Olha só, quando o governo estava migrando do cruzeiro para o cruzado, essa cédula com carimbo ela é C179, então ela é logo a cédula anterior. Então realmente esse valor aqui, na época, valia metade desse, né? E a cédula 179, então eu me confundi no valor aqui, na classificação, não é 178, tá? 178 está aqui, a primeira linha, é uma cédula MBC custando 80 centavos, mas será MBC mesmo? Eu daria uma cédula BC para essa daqui, tá? Uma BC bem desgastada, quase caindo para a categoria anterior, que seria de regular, tá? E pelo número dessa cédula que nós podemos ver aqui, é uma cédula AA4317, é uma cédula que se enquadra aqui no primeiro intervalo, tá? Valendo 80, nesse caso vale uns 50 centavos, 40 centavos, tá? Ó, uma cédula bem conservada agora, tá? De
Mil o quê? 1.000 cruzeiros, tá? Nós já migramos aí para um período já do cruzeiro, tá? Não um cruzado como a gente veio vendo até agora. É uma cédula, ó, eu classificaria ela como MBC também, tá? Uma MBC bem conservada até. Não seria, com certeza não seria soberbo, porque ela tá bem amassada, tá? Tem pessoas com umas técnicas aí de desamassar papel, não sei se funciona, tá? Você colocaria uma cédula dessa amassada entre duas folhas de sulfite e meteria um ferro elétrico ali passando por cima, tá? Talvez eles até borrifem uma água aí para deixar o papel mais maleável, tá? Então essa cédula aqui de 1.000 cruzeiros, tá? Tem uma cédula dessa que vale muito, tá? Porque tem uma cédula que saiu poucas, uma tiragem muito baixa, onde a cabeça é uma cédula igualzinha a essa, tá? A diferença é que o Barão do Rio Branco, se eu não me engano aqui, ele tá com a cabeça bem grande aqui, assim, ó. Eu vou mostrar no catálogo aqui, e é uma cédula valiosa. Eu tenho ela, tá? Mas essa daqui não é. É uma cédula comum que produziu bastante. Mas vamos ver se é isso mesmo, né? Pela numeração da cédula, nós temos aqui o número. Opa, aqui. BB, olha só, esse daqui passou pelo ar, já está no BB. BB 0237. Então, esse aqui com certeza vai aparecer a letra. E essa cédula de 1.000 cruzeiros, ela está. Deixa eu ver. 1.000 cruzeiros. Eu botei 1.000 cruzados aqui e eu já devo estar na classificação número 5. Vamos ver aqui direto no catálogo, né? Olha só, aqui está, ó. Nessa época, o Brasil produzia muitas cédulas invertidas, né? Ele colocava a cabeça de um lado e o oposto do outro e a figura atrás a mesma coisa, tá? Isso daqui é uma inversão das figuras, tá? Então, essa cédula, cuja numeração é BB 0237, vamos classificar aqui juntos, porque eu não marquei aqui no papel. Esqueci o número, né? O número é BB 0237, tá? Então, esse número, vocês podem ver que agora já começa a aparecer as letras aqui, ó. E as letras começam com AB, asterisco B, AA e vai indo, tá? As cédulas que têm asterisco, elas costumam ser mais caras, tá? Com exceção dessa daqui, ó, que custa R$ 1.650 no estado MBC. Por quê? Porque produziu muito poucas dessas cédulas aqui. Tá escrito aqui, ó, que produziu a sequência de 1894 até 1896, tá? Então foram poucas cédulas mesmo. Não é o caso, né? Essa cédula aqui é BB, então é a última classificação aqui, tá? E pelo número ele se enquadra aqui, no finalzinho aqui. Essa cédula MBC vale, infelizmente, 50 centavos. Olha só, uma cédula tão bonita, né? As pessoas guardam por muito tempo, mas as cédulas realmente elas têm valor dependendo mais da tiragem do que o estado de conservação, tá? Vamos agora a uma cédula de 200 cruzeiros, né? E essa cédula de 200 cruzeiros, vamos ver se é isso mesmo, né? Nós estamos já nos cruzeiros, realmente 200 cruzeiros aqui. É que no rascunho aqui eu marquei cruzados. Mas vamos lá. É a cédula de 1984, C159. Então tá aqui, ó. C159, tá aqui pertinho na mesma página. E é a penúltima linha aqui, né? Essa cédula vale 35 centavos, tá? Mais barato ainda, tá lá. Série AA 3864 no intervalo C159 aqui mesmo, tá? Ok? Vamos à próxima cédula, a última cédula de todas elas. São 8 cédulas que pediram para eu analisar. E a cédula mais antiga de todas, a mais desgastada, também é a cédula com a ilustração invertida, tá? Quando eu digo invertido, tá? É aqui uma cabeça aqui para cima, outra para baixo, tá?
Então não vamos nem olhar o número que eu anotei aqui, vamos classificar juntos. É uma cédula das letras AA 2694. AA 2694, ele vai se enquadrar nesse intervalo aqui, ó, tá? Então as letras AA e o número está dentro desse intervalo. Se fosse MBC, valeria 35 centavos apenas, hein? E é uma cédula abaixo de MBC, uma cédula aí beirando a regular, tá? Eu daria regular para essa cédula aqui. Então, uma cédula aí de uns 10 centavos, tá? Para a pessoa que me deu essas cédulas praticamente, né? Pediu para eu avaliar sim, né? Se tivesse alguma coisa interessante, né? Avisar a pessoa, mas aparentemente não tem. Vou até passar o vídeo para a pessoa aqui. No máximo aqui nós temos uns R$ 2, uns R$ 3 de cédulas, olha só. Então, você que tem cédulas em casa, seria bom você ter um catálogo, né? Ou pedir para um colecionador avaliar para você. Pode ser que tenha alguma coisa interessante no meio. Mas vocês podem ver que cédulas foram muito impressas. Eu tenho cédulas da década de 40. Eu fiquei, né, de mostrar para vocês a cédula do Cabeção. É realmente esse nome que eles dão, tá? Tá aqui, ó. Olha só. É o mesmo personagem, só que é uma cabeça muito maior, tá? Os valores dessas cédulas aí, ó, foi produzida vários intervalos, várias sequências, só que em baixa tiragem, né? Nós temos cédulas aí valendo até R$ 12.500. E se eu não me engano, a cédula que eu tenho, ela é flor de estampa, a mais barata que tem aqui. Aliás, ela é soberba, da mais barata que tem aqui. Então, é uma cédula aí de R$ 70, tá? Eu não tenho o número aqui agora, mas eu lembro que é uma cédula soberba, da mais barata que tem aqui, tá? E se você olhar, olha só que curioso, as cédulas vão ficando cada vez mais antigas, passando por umas estampas que eu considero estampas belíssimas aí que o Brasil produzia na década de 60, 50, tá? E curiosamente, as estampas vão ficando cada vez mais bonitas no passado, olha só. Havia muita troca de estampas no passado, mais do que na época do Cruzeiro. Então, ó, se você parar aí quando entrou da fase dos réis, né? Da fase dos réis para o Cruzeiro, provavelmente por aqui, ó, você pode ver que a maior parte do catálogo fala de cédulas. A maior parte das estampas do Brasil, a diversidade de estampas foi nos réis, não no Cruzeiro, né? Muita gente fala que o Cruzeiro teve muitas estampas diferentes, mas a riqueza de estampas mesmo está na época dos réis, né? Claro, foi um período muito longo, desde 1883 até 1942, se eu não me engano, foi o período dos réis. Então teve muito tempo para produzir essas cédulas, né? Várias estampas diferentes. Tá aqui a baiana, uma das cédulas que mais valorizou ao longo dos anos. Eu lembro dessa cédula, tá? Então ela não é cara à toa. É uma cédula hoje que custa em uns 500 a R$ 1.000, tá? É uma cédula que quando migrou do Cruzeiro Real, tá? Isso daqui é Cruzeiros Reais. Quando migrou do Cruzeiro Real, passou por uma fase ali de migração, o RV, se eu não me engano, 1994, passou para o Real. Quem guardou essa cédula se deu bem, porque é uma cédula que já tem o valor agregado daquela época, mais o valor de coleção. É uma cédula que era muito cara na época, então, digamos assim, quando o Brasil lançou essa cédula, eu calculo que hoje seria uma cédula de uns R$ 400, tá? Valendo, naquela época, seria o equivalente a R$ 400. Então as pessoas conseguem vender uma cédula dessa por R$ 400 tranquilamente, mais um acréscimo aí devido à coleção, né? Mais uns R$ 400 você bota aí em cima, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona classificar cédulas. Um catálogo desse daqui custa em torno aí de uns R$ 80. É super legal. É uma distração ótima, um hobby interessantíssimo aí para quem quer classificar e colecionar cédulas, ok? Fico por aqui, um forte abraço.